A paz do Senhor Jesus. Trago uma palavra para vocês hoje que se encontra em Mateus 24. A palavra do Senhor diz assim: enquanto isso, os discípulos, distante da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenha medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salve-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena sua fé, disse ele. Por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Nessa passagem, nós vemos Jesus fazer algo que nunca tinha se feito, que foi caminhar sobre as águas. Mas quando Jesus resolve ir até o encontro daqueles discípulos, era à noite. A palavra de Deus diz que era de madrugada, era por volta das 3 horas da madrugada. Então, imagine você, Jesus caminhando sobre as águas. Eles nunca tinham visto essa situação. Então, ao invés deles acharem que poderia ser Jesus fazendo algo, eles ficaram com medo e gritaram que seria um fantasma. Mas Jesus, quando perceberam que os discípulos estavam com medo, ele gritou: coragem, sou eu. Esta passagem nos ensina que nós passamos por momentos que muitas vezes nos causa medo, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Às vezes acontece algo na nossa vida diferente de tudo aquilo que a gente está acostumado. E aí você tem medo. Mas Jesus chegou diante daquela situação e falou para eles: coragem, sou eu. E Jesus chega para você diante da situação que você tem enfrentado, que às vezes está te dando medo, e está dizendo para você nesta noite: coragem, sou eu. E Pedro gritou: se realmente é o Senhor, ordene que eu vá caminhando até onde o Senhor está. Pedro teve ali uma ousadia. Pedro não ficou com medo igual os outros. Quando ele percebeu que era o Senhor, ele falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, me dê uma ordem. E assim Jesus deu ordem para que ele fosse em direção a Jesus. E Pedro, por ser obediente, ouviu a voz de Jesus e começou a caminhar por cima das águas. Mas Pedro perdeu seu foco. Ele começou a reparar que o vento estava forte e que as ondas começaram a aterrorizar ele e ele começou a afundar. Assim somos nós diante das nossas dificuldades. Às vezes Jesus dá uma ordem para nós, falando: vai, marche, continue firme, não pare. E aí nós olhamos para o lado e começamos a ver as dificuldades que estão ao nosso redor. Começamos a olhar a tempestade que se levanta à nossa volta. E aí o que acontece? Quando você perde o foco, para de olhar para Jesus, você começa a afundar. E assim aconteceu com Pedro. Só que no momento que Pedro começou a afundar, ele gritou: Senhor, salve-me! E no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e segurou ele. Jesus está ouvindo quando você o chama. Jesus, ele sabe que muitas vezes a sua fé pode fraquejar, assim como ele falou para ele: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Assim acontece conosco. Quantas situações nós temos passado e nós acabamos duvidando, achando que Deus não vai fazer, que aquilo não vai acontecer. Mas essa passagem nos ensina que a nossa fé faz toda a diferença. Jesus está mostrando que no momento que Pedro afundou, é porque a fé dele paralisou. E quando a sua fé paralisa, ela te faz afundar. Mas Jesus pegou ele pelas mãos e entrou com ele no barco. E quando ele entrou no barco, aquele vento forte parou. E
todos os discípulos adoravam e disse: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Foi necessário aqueles discípulos ver o agir de Jesus. Foi necessário aqueles discípulos ver que quando o mestre pisou no barco, aquele vento parou. Por quê? Porque Jesus chegou naquele barco. Quando Jesus chega na situação, o vento para. Tudo aquilo que você tem vivido de difícil na tua vida, quando Jesus chega, tudo muda. E o Senhor me ensina nesta noite, ensina para você nesta noite: não perca a tua fé. Não deixe com que a tua fé te faça afundar. Não duvide, porque o Senhor está pegando você pela sua mão, caminhando contigo e dizendo: não temas, porque eu sou o Jesus da sua vida. Fique com esta palavra nesta noite. Que o Senhor Jesus possa abençoar a tua casa e a tua família, no nome de Jesus. Amém.